E agora no NT Vale nós vamos dedicar um tempinho para falar sobre a saúde do homem e aproveitar para falar também sobre a campanha do Novembro Azul e a prevenção ao câncer de próstata. Aqui no Brasil, esse é o segundo tipo mais comum de tumor e também é um dos que mais mata. Em média, a cada 38 minutos, um homem morre devido ao câncer de próstata. Por isso, é tão importante reforçar o diagnóstico precoce e a prevenção, já que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que entre 2023 e 2025 sejam diagnosticados mais de 70 mil novos casos por ano. Para trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor Frederico Vilela, que é chefe do Serviço de Urologia do Hospital Regional do Vale do Paraíba. Doutor, queria te agradecer aí por dedicar um tempinho para a gente poder bater um papo sobre esse assunto tão importante. Boa tarde a todos. Estou à disposição aí para esclarecer a população no que eu puder ajudar aí. Ok, doutor. Vamos começar do começo, né, usando uma redundância aqui. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Daí a importância dos exames periódicos, né? O câncer de próstata, ele não causa sintoma no momento inicial, ele vai causar sintomas somente quando ele já está avançado. Então, essa situação em que o homem tem alguma dificuldade para urinar, ela não está relacionada ao câncer de próstata, ela está relacionada ao aumento benigno da próstata. Então, o homem não deve esperar que ocorram algum sintoma para que ele procure para fazer o exame anual de diagnóstico precoce do câncer de próstata. Entendi. Quais são os fatores de risco, doutor? A obesidade é um fator de risco, né? A alimentação com muita gordura animal é um outro fator de risco. A gente sabe que, de uma maneira geral, a gente levando uma vida saudável, não só para o câncer de próstata, mas a gente acaba prevenindo outros tipos de tumores. Então, evitar o cigarro, evitar o álcool, fazer atividade física, procurar manter um peso saudável, levar uma vida mais tranquila e com qualidade de vida. Uma vida saudável é a melhor forma de prevenção de vários tipos de câncer. A gente vê hoje nos supermercados, né, uma gama muito grande de alimentos ultraprocessados. Também pode ter relação com o câncer de próstata? Não existe um trabalho científico falando sobre alimentos ultraprocessados com câncer de próstata, mas existem outros tipos de tumores que são induzidos pelos alimentos ultraprocessados, principalmente os tumores de intestino, tumor de bexiga, estão muito relacionados a esses alimentos, que têm alguns conservantes que acabam agredindo a mucosa desses órgãos e aumentando a chance, principalmente desses órgãos, a virem desenvolver tumores. A gente vê, doutor, que de alguns anos para cá existe uma forma mais massiva de divulgação nas campanhas de prevenção. Como é que está, já que você é uma autoridade no assunto, trabalha todos os dias com essa questão, principalmente a questão do homem lidar com esse assunto? Ainda existe o preconceito, aquela coisa grande ainda de não se ter o diagnóstico precoce, exames preventivos, ainda é um tabu para o homem? Vem diminuindo isso ano a ano, né? Com a campanha, principalmente a campanha de Novembro Azul, a conscientização dos homens, vem melhorando isso. Então a gente já vê que não existe tanta resistência ao exame de toque, e assim, o exame de toque não é obrigatório, né? O ideal é fazer o exame de sangue e o exame de toque, mas nenhum urologista vai forçar um homem que não queira fazer o exame de toque a fazer o exame de toque. Então, ele pode perfeitamente procurar o urologista, fazer o exame do PSA, o urologista vai interpretar o exame do PSA, e se o homem não quiser fazer o exame de toque, vai deixar de fazer diagnóstico de alguns tumores que podem não elevar o exame de sangue,
não alterar o exame de sangue, mas a maioria dos tumores ocorre a alteração do exame de sangue, então vai ocorrer o diagnóstico da maioria desses tumores de próstata. Repito, o ideal ainda é fazer o exame de próstata, o exame de sangue e o exame de toque retal, mas se o homem não quiser fazer o toque retal, faça pelo menos o exame de PSA, leve para o urologista para que ele possa interpretar, comparar com o exame do ano anterior, verificar pelo tamanho da próstata qual que é uma próstata maior vai produzir um pouco mais de PSA, isso chama-se densidade do PSA, ou seja, o urologista acaba interpretando o exame de sangue e verificando se tem algum indício de câncer ou não. Vai escapar alguns pacientes que têm o exame normal e no exame de toque seria detectado? Vai, mas é melhor fazer o exame de sangue do que não fazer nada. Doutor, dá para a gente, rapidamente, o senhor falar qual a diferença que tem o exame de sangue e o exame de toque? Isso é uma dúvida que a gente sempre vê as pessoas tocar nesse assunto, né? Sim. O exame de sangue, ele se altera na grande maioria dos tumores de próstata. Mas alguns tipos de tumor de próstata, a gente tem alguns tumores na próstata que por serem alterarem muito a glândula prostática, podem não produzir essa substância chamada antígeno prostático específico, que é dosada no sangue, que é o famoso PSA. Uhum. Então, é uma pequena minoria dos pacientes que têm o PSA normal e vão ter alteração no exame de toque que se suspeita do tumor. E aí vai ser necessário uma biópsia para confirmar que exista mesmo. Então, assim, eu não sei se eu fiquei claro, uns poucos tumores de próstata não são detectados no exame de sangue e vão ser necessário o exame de toque para a alteração da próstata suspeitar que exista o tumor. E aí a realização da biópsia para que confirme que exista ou não. Na verdade, se o exame de PSA ou o exame de próstata estão alterados, a biópsia é indicada. Mas, por outro lado, também, usando um outro exemplo, alguém, por exemplo, que tem o hábito de fazer exames de sangue, exames de rotina sempre, e pode haver ali uma alteração e pode também ser detectado por ali uma alteração no PSA. A maioria dos pacientes que são detectados com câncer de próstata são detectados porque o PSA está alterado. E às vezes o toque é normal, né? Na grande maioria das vezes o toque é normal. O PSA alterado é o que leva a maior parte da suspeição de que exista o câncer e a indicação da biópsia. Existe um exame que chama-se ressonância multiparamétrica da próstata, que também pode ajudar no diagnóstico. Só que imagina um paciente, e ele deve ser feito idealmente antes da realização da biópsia, porque ele melhora um pouco a acurácia da biópsia. Mas imagine um paciente fazer uma ressonância, um exame de toque que demora 10 segundos, trocar por uma ressonância que vai demorar 40 minutos e um exame extremamente caro. Uhum. Né? Então, o ideal para o rastreio anual, para o rastreio periódico, é que seja feito o exame de sangue, no mínimo, e se o paciente se sentir confortável, também a realização do exame de toque, se for permitido pelo paciente. Doutor, ainda tenho mais duas perguntas. É o seguinte, uma vez detectado alguma alteração no exame de sangue ou no exame do toque, como é que é feito esse tratamento? Uma vez detectada a alteração no exame de toque ou no exame de sangue, é realizada a biópsia de próstata para se confirmar que exista tumor maligno. Porque nem sempre a alteração do PSA quer dizer que exista câncer na próstata. O PSA se altera por qualquer
agressão à próstata. O próprio exame de toque, ele vai alterar durante 3 dias o exame de sangue, e então o exame de PSA nunca deve ser colhido imediatamente após o toque. Então, a própria hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno que a próstata dos homens começa a sofrer com o passar da idade, também aumenta um pouquinho o PSA. Então, uma vez que foi feita a biópsia e que foi determinado que exista câncer na próstata, nós vamos estadiar o tumor, ou seja, nós vamos ver se o tumor está restrito à próstata. Por isso, a importância do rastreio e do diagnóstico precoce. Se o tumor estiver restrito à próstata, dependendo da expectativa de vida do paciente, dependendo da capacidade que o paciente tem de suportar uma cirurgia ou alguma coisa assim, será discutido com o paciente de comum acordo as opções terapêuticas que podem ser para aquele paciente, quer seja cirurgia, quer seja radioterapia ou, eventualmente, até o tratamento clínico. Entendi. E qual o índice de cura, doutor, depois de detectado? Se o tumor for pego no começo, o índice de cura é de mais de 90%. Por isso, a importância da detecção precoce. Ele ainda é um dos que mais mata, justamente porque as pessoas não fazem o acompanhamento médico e quando descobrem, a coisa já está muito avançada? Isso. A gente tem por volta de 15 mil mortes por ano por câncer de próstata no Brasil. Por volta de 70 mil diagnósticos por ano e 15 mil mortes por ano, né? Não vão ser aqueles pacientes que foram diagnosticados esse ano que vão morrer. São os pacientes diagnosticados tardiamente nos anos anteriores que vão morrer em algum momento. Ou seja, o tumor diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito grande, e se o tumor não for curado pelos tratamentos curativos, ele tem uma chance de controle muito grande, com uma sobrevida de mais de 10 anos para esses pacientes que foram tardiamente diagnosticados. Ou seja, os pacientes que morrem de câncer de próstata, eles vão morrer depois de muitos anos, porque a gente tem muitas armas para lutar contra o câncer de próstata. O ideal é o diagnóstico precoce, porque aí a chance de cura é muito grande. Entendi. Doutor, alguma informação que de repente a gente não falou que o senhor queira reforçar aqui? Eu acho que o que eu gostaria muito de reforçar é assim, embora cada vez mais os homens venham aceitando o exame de toque retal, esse exame ele pode não ser realizado se o paciente não quiser que seja. Importante fazer o diagnóstico do tumor de próstata precocemente. E a gente faz, na grande maioria das vezes, com o PSA. Se não quer fazer o exame de toque, faça pelo menos o PSA. E uma segunda coisa que eu queria deixar aqui também como mensagem é que nem todo paciente que tem câncer de próstata, hoje a gente sabe que alguns não vão precisar nem de tratamento, vão precisar do que a gente chama de vigilância ativa. Se o tumor dele é um tumor pouco agressivo, ele pode ser acompanhado com exames, mesmo tendo tumor. Então, o tumor de próstata, embora ele seja um tumor muito frequente, que ainda é causa de óbito num número considerável de homens, ele é um tumor altamente curável quando diagnosticado precocemente, ele é um tumor muito bem controlado quando ele é diagnosticado numa fase não tão precoce, mas o ideal é que se faça os exames periodicamente para que a gente possa conduzir da melhor forma possível. O homem saber o que ele tem e, junto com o médico, decidir a melhor forma de tratamento para ele. Então tá certo. Doutor, queria te agradecer aí, obrigado pelo carinho de atender a gente para trazer essas informações tão importantes e reforçar o Novembro Azul, né? Eu que agradeço pela oportunidade de poder
trazer informação para a população, contribuir com hábitos saudáveis, com que os homens cada vez mais possam ter acesso à saúde. E o que é importante é a gente envelhecer bem, né? Envelhecer podendo usufruir da melhor forma possível com os nossos entes queridos, envelhecer saudável, com condições de poder chegar ao fim da vida da gente com saúde. Um abraço, doutor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.